Então vamos para a segunda parte da análise sobre Foundations. Se você quiser ver a primeira parte, além dos spoilers de Foundations, né, você pode pegar na descrição do vídeo, né, além de seguir, notificações, etc. Vamos começar falando sobre Celestial Armor, então, equipamento de 3 manas com lampejo. Quando ele entra, ataca, né? Você equipa ele numa criatura que você controla. Até o final do turno, essa criatura ganha resistência à magia indestrutível. E ela tem +2/+0 e voar. Além de equipar, que é 4 manas. Faz um tempo já que tem essa discussão sobre equipamentos não serem exatamente cartas mais tão boas como eram há, sei lá, 14 anos atrás. Olha só que loucura. E esses equipamentos, né, que você equipa rápido, tal, etc., meio que tentam compensar isso, né? Ele fica meio que uma aura melhor, né? No sentido de você não paga para equipar, mas depois você consegue ficar passando ele. Então é esse tipo de design que tem dado mais certo, ou equipamentos que são praticamente autossustentáveis, né? Que é o caso de Kaldra, Batterskull e tal. Celestial Armor, eu não acho que é uma carta ruim pro Standard. É claro que o efeito dele tem coisas que fazem isso por 1 mana. Mas a vantagem de você ter uma evasão sempre, ainda mais o Arco, é uma evasão muito, muito boa. Então faz a carta ser interessante. Então eu lembrei disso. Tinha um semelhante em Zendikar Rising, né? Tô tentando lembrar o nome dele, né? Eu li a carta e pensei isso também. Só que eu não lembro mais o nome dele. Mas eu lembro de um equipamento assim também. E aquele equipamento jogou razoavelmente aqui, ó. Malha dos Enclaves Celestes. Hoje é 60 centavos. Mas ele jogou razoavelmente, né? 3 manas, quando entra, ataca numa criatura, dá +2/+2, voar e first strike. Olha, nem lampejo tinha, 4 pra equipar. Então eu acho, achando essa carta jogar, é bem real. Tá? Sabe, é bem real mesmo, assim. Vem muita carta pra Boros Camundongo. Muitas mesmo. Vou citar mais de uma vez durante a análise isso. E essa carta pode ser interessante. De novo, você pode usar a aura de uma mana, né? Que quando entra dá hexproof e tal, etc. Mas não é um absurdo essa carta não. Tá? Curator of Destiny. 6 mana 5/5, não pode ser anulado, voar. Quando essa criatura entra, olhe 5 do topo do seu deck e separa numa pilha de face para cima, face para baixo. O oponente escolhe uma dessas pilhas, uma vai para a outra, para o cemitério. Você dá basicamente um fato ou ficção com essa esfinge. Acho que isso vai jogar? Não. A grande chamada dela é não poder ser anulada. Ela entra, dá um fato ou ficção, mas a grande chamada ela não poder ser anulada, né? Ao menos que num mundo que Control fique muito bom e aí você quer usar isso pra, né, quebrar mirrors e etc. Você pode tentar brincar com essa carta, mas normalmente esse tipo de efeito não vinga muito bem. Tipo, é muito legal o fato ficção e tal. Não vinga muito, muito bem. High Society Hunter, 5 mana 5/3, War. Toda vez que essa criatura ataca, você pode sacrificar outra criatura. Se você fizer isso, você coloca o marcador no High Society Hunter. Toda vez que outra criatura não ficha morre, você compra uma carta. Essa parte é legal. 5 mana 5/3 War. Toda vez que morre um bicho que não seja uma ficha, você compra uma carta. Essa parte é muito bacana. Você consegue encher a mão com isso daqui. Tudo bem que esse topo de curva pro preto, né, tem Alcazotes, tem um monte de coisa boa, mas essa que é a parte legal da carta. Sabe, se ela for jogar é por causa disso. Tipo, uma maneira de comprar muitas cartas com o seu bicho. Morre para Lightning Strike, é um ponto. Ela se vê morrendo, outra criatura. Ela não se vê morrendo. Krenko Mob Boss, né? Um reprintzão aí, 4 manas 3/3, vira, faz um Goblin 1/1. Faz X Goblins 1/1, onde X é igual ao número de Goblins que você controla. O que eu gosto do Krenko é que ele não necessariamente depende de você ter um monte de Goblin. Sabe, ele é óbvio muito mais legal num deck de Goblins, mas ele não depende só disso. Sabe, se você tiver ele mais um Goblin, então você vira faz 2. Aí você vira faz 4. O jogo já saiu de controle. Então, ele é bacana. Sabe, é uma carta pra ficar esperto, assim. Tipo, na dúvida, é um reprint legal, tal, etc. Mas
É uma carta. É uma carta interessante, assim, ele sai de controle bem fácil. A carta do lado é o Prospectus. Oh, meu Deus! Preposterous Proportions. 7 manas, criaturas ganham mais 10 vigilância até o final do turno. Não tem atropelar, já desanimei. Lembrando que tem Overrun, né, nessa edição, né? Um clássico do limitado. É um clássico finalizador de jogo, que é Overrun. Geada, né, que foi reprintada, né? Font of Hope, 2 manas 2/2, voar, vigilância. Cada outro anjo que você tem, né, que vai entrar em campo, vai entrar com marcador para cada anjo que você controla. E você adiciona uma branca, isso pode ser feito para mágicas de anjo. Geada não viu exatamente jogo no T2 dela. Ela, né, o grande sucesso dela tá no Pioneer. No entanto, a gente tem muitas cartas do Anjos nesse T2. Né? Inclusive um reprint muito bom, já vou falar dele, que é da Valkyria, né? Então assim, aqui ó, eu fui Valkyrie, né, que é uma carta que era absurdamente cara, porque ela só vinha num booster específico, e agora vai virar arroz de festa. Mas não é um absurdo Anjos jogar de algum tipo. Pô, vai ter Lira, vai ter Geada, tem o bicho lá, o anjo que foi reprintado em Ixalan. Então não é um mundo tão maluco assim, sabe? Eu vou mandar a real. Mandar bem a boa, assim. A carta é... Ela pode fazer Anjos jogar. Eu duvido que vai ser um deck tier 1, mas... Tá aí. Hi-Fi Trickster, 4 manas, 4/2. Lampejo, voar. Você pode fazer mágicas como se elas tivessem flash. Cara, isso é bom. Isso é bom, cara. Isso é bom, isso é bom, isso é canalha. Sabe? Porque é o clássico oponente se tapou, você faz isso aqui, passa aberto, o oponente já não sabe como é que vai jogar. Então, pô... você vai jogar suas mágicas em instant speed. Fica muito mais difícil de interagir. Deck Flash é bem chato de jogar contra. Do mesmo jeito, assim, pelo outro lado, nossa, é uma delícia de jogar com. Então eu gostei muito dessa carta. Muito, muito, muito. Lembrando, assim, uma fada, né? A gente tem fadas, a gente tem cartas que tem sinergias com fadas no formato, por conta de Eldraine. Então talvez até a gente vê algumas dessas cartas jogando, porque faltava um bicho bom. Mas melhor ainda do que isso é que essa carta não depende dessas fadas para ela jogar, mas ela pode fazer algumas cartas jogarem. Então o counter de fada pode jogar por causa disso, mas não necessariamente eu preciso jogar com um monte de fada. Então, vou jogar com isso e Takahashi. São, acho que, as melhores fadas que tem ali. E aí o counter de fada já ficou mais interessante, tudo tem flash, tal. É uma carta bem legal. É uma carta bem, bem, bem legal. Sabe, você poder jogar flash, assim, é muito bacana. É muito mais difícil pro oponente. Normalmente decks flash, quando eles são bons, eles são ótimos decks. É muito difícil de você jogar contra, assim. Você tem que ter uma certa experiência no jeito que você navega na match. Então é... uma boa carta, sério. Eu acho que é uma das cartas que eu tô mais animado em construir em volta dela. É uma boa carta mesmo. Seja porque, né, ela cria esse deck flash em volta dela, seja porque ela pode deixar cartas que tem sinergia com fada jogarem, mas não necessariamente me obrigar a jogar com elas. Então, o jeito que ela desenvolve é muito bom. Bom, Tiny Bones, Bubble Burglar, 2 manas, 1/3. Toda vez que o oponente descarta uma carta, exila do cemitério com um Dash Counter. A carta já tem um ponto interessante, que toda vez que o oponente descartar, o Tiny Bones vai ser um Rest in Peace. Então, já é um ponto... é um detalhe, mas é um detalhe relevante. Sabe, às vezes você não tá necessariamente acertando uma carta que você vai roubar com o Tiny Bones, né, que esse que é a pira dele, mas você tá fazendo ali um hatezinho de cemitério por tabela. E durante seu turno você pode jogar as cartas que estão com o Stash Counter e paga 4 manas, vira o oponente descarta uma carta e faz isso como feitiço. Então, o que acontece? Não, tá indo direto, depois fica fácil de cortar porque tá com um intervalo de áudio. Porque assim, fica aquela linha, né? Daí fica um intervalão, daí é fácil, você corta num golpe só.
Então, assim, cara, é uma carta que tá num mundo que existe Liliana do Véu. Descartes não são exatamente coisas mais raras. Na verdade, hoje os decks T2 usam, tipo, os decks pretos, né? Usam 3, 4 Duris. Então, não é absurdo ver isso jogando. Eu acho o efeito dele lento, tá ligado? Mas. 5 anos. Tá aí. Fazer amigos. Bom, do lado dele a gente tem Kelan, Planar, Trailblazer, uma mana 2/1. Você paga 2. Se ele é um Scout, que ele já é, né? Ele se torna um humano detetive fada e ganha toda vez que ele causa dano, você exila a carta do topo e pode jogar até o final do turno. E paga 3 manas, ele se torna um 3/2 com Double Strike, ele vai fazer bastante efeito. Cara, é Pokémon. Cartas Pokémon tendem a ver jogo no T2 desde a figura do destino, né? Que é o Pokémon original, se eu não estou enganado. Ou pelo menos é o primeiro com esse apelido. Figure of Destiny. Esse cara aqui. Tem o preto também, né? Que ainda é válido no T2 e viu o jogo uma época bastante. Então assim, eu não duvido disso jogar não, cara. Uma mana 2/1, not bad, sobe e tal. Coisa vai muito bem. Sabe? Boa carta sim. Spinner of Souls, 3 manas 4/3, alcance. Parrudo. Toda vez que outra criatura que não seja ficha que você controlar morre, você pode revelar a carta do topo do seu deck. Então você revelar um card de criatura. Coloca aquela carta na sua mão e o resto no fundo em qualquer ordem. Rapaz, isso é bom. Isso é bom. Isso é muito bom. Tipo, toda vez que o bicho seu que não é ficha morre, você repõe recurso. Não quer dizer que vai ser a mesma criatura, tá ligado? Mas você fica toda hora repondo recurso, tá ligado? Então se eu sacrificar, eu reponho recurso. Meu oponente matar, eu reponho recurso. Tudo bem que ele não se repõe, mas é uma boa carta. Sinceramente, é uma boa carta. É um efeito bacana. Minha aranha gigante é uma aranha gigante com esteroide, né? Ela é gigante, exato. A aranha gigante, ela é realmente gigante. É basicamente isso. É uma boa carta, cara, sério. Não sei se isso vai conseguir jogar, tá ligado? Mas o efeito é bom. Exemplar of Light. Aí os ursos que eu falei. 4 manas, 3/3. Toda vez que você ganha vida, coloca o marcador nele. Toda vez que você coloca o marcador nele, você compra a carta. Né, e triga uma vez por turno a parte do draw. É legal, porque isso e o encantamento lá, né, que eu já falei dessa edição, que coloca marcador, ou o talento, são sinérgicos. Você fica colocando marcador, 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 marcador. E comprando carta. Do meu jeito, ganhando vida, comprando carta. Então, é legal. O efeito da carta é bom, assim, tipo, ela sai de controle relativamente rápido, assim, não é nenhum absurdo. O jeito que ela sai de controle. Talvez jogue um pouquinho, assim, principalmente por essa sinergia com a Jane também ali, né, que tá no que vai ter nessa edição. Eu gosto mais dela com, qualquer brincadeirinha que eu tô colocando marcador, que é muito fácil de colocar, e eu compro carta, do que necessariamente parte de ganhar vida. A vida pra mim é um bônus, assim, né? Não é sempre que eu vou ganhar tanta vida. Mas é uma carta bacana. E ela se repõe, né? Se eu tiver talento na mesa, eu tenho ela, tal, entra marcador, tal, tomei remoção, tudo bem. Tá se repondo. Lunar Insight, 3 manas, compra uma carta pra cada valor de mana diferente entre as permanentes, que não sejam terrenos que você controla. Então, por exemplo, o Ramp pode gostar dessa carta, né? Basicamente, sempre que você fizer Divination com bônus, né? Então, a partir do momento que você compra 3, isso é bom. E aí a gente vai ter que ir vendo, né? Tem decks que curvam mais fácil do que outros. Mas 3 não é um número absurdo. Acho que esse que é o meu grande ponto. Tipo, 1, 2, 3 ali, já tô comprando. Então, Divination comprando 3 é uma ótima carta. Eu lembro que quando isso aqui saiu, a gente falou muito do Ramp, né? Que o Ramp tem muito permanente, custo diferente e tal. Mas, na verdade, qualquer deck que curva minimamente bem, essa carta é legal e lembra um pouco Painful, tá ligado? E Painful jogou muito. Aqui, ó. Verdades Dolorosas, né? Que é 3 manas. Você perde um de vida e compra uma carta pra cada tipo de mana diferente, né? Isso aqui jogou muito no T2. Muito mesmo. Jogou até Modern, né?
Lembra um pouquinho. Tá ligado? O Lunar Insight lembra um pouquinho, assim. A partir do terceiro draw eu já tô feliz. Sério. Sendo melhor que Divination, eu já acho uma carta razoável. Então eu consigo ver isso jogando tranquilamente, assim, tem muita cara de T2 mesmo. E você não vai fazer turno 3, tá ligado? Você pode fazer lá na frente, porque você só quer aproveitar bem sua mana comprando carta. No quarto draw virou graça, né? Pay for Contractory, 5 mana, toda vez que o oponente joga uma mágica, perde 5 de vida, ao menos que descarte uma carta. Nunca jogou muito bem. Electro Duplicate é uma carta legal, uma carta nova, 3 manas, você faz uma cópia de uma criatura, exceto que tem ímpeto e no início da endstep você sacrifica. Tem flashback, tem mais cara de combo maluco que outra coisa, mas... tá aí, Gauta é, então, né, aquela escola que eu falei, de cartas de fazer um RG grande e tal, etc, etc, etc. Ela e os dinossauros, né, tem toda uma sinergia legal. E aquela coisa, esse deck de dinossauro sempre foi marmita de Sunfall. Com o Elfo de Lanoir, o bagulho fica um pouco diferente, porque daí você faz mana, elfo, mana, é um dinossauro 6/6. O cara do Sunfall tá na draw, ele tá indo pro segundo drop. Se ele não resolver aquele 6/6, é uma pancada na cara. Aí faz um outro drop 4 ali engraçado, no turno 5 entra uma Gauta que pode ter um ímpeto. E aí você perdeu o jogo. Então, né? Talvez os dinossauros finalmente tenham o seu momento de glória. Né? Talvez eles finalmente tenham o seu mundo perdido. Possa aparecer. Nossa, adorava esse filme quando eu era criança. Mas Gauta é um reprint muito bom. Sério. Dinossauros, pra mim, pode virar sim um deck. Acho que quando saiu o spoiler de Elfo de Lanoir, foi o primeiro deck que eu pensei. Falei, ok, dinossauros pode virar um deck. Vai ter 8 dorks de uma mana fazendo um dinossauro rápido. O deck consegue se desenvolver rápido o suficiente. Usando vermelho, você tem bicho com ímpetos, asas. Por aí vai. E a Hiratinha é bom? Falando em tipos de criatura, Arabo, The First Fang. 3 manas, 2/2, outros gatos tem +1/+1. Toda vez que um Arabo ou outro gato que não seja ficha entra em campo, você faz um gato. Lembrando, essa edição tem vários gatos para usar. O deck não parece ser, nossa senhora, mas eu vi um tweet mais cedo que estava definindo isso muito bem, eu não lembro de quem era. Falava que assim, Foundations tem muito do que a gente chama, né, deck de FNM. Que é um deck que não é necessariamente muito bom, né? Eles usam muito essa expressão fora do Brasil, né? Porque no Brasil, deck de FNM e deck de GP sempre foi a mesma coisa, né? Um deck super competitivo e tal. Mas lá fora eles tinham muito isso, deck de FNM, né? Que é um deck que normalmente tem tipo de criatura, ou alguma sinergia maluca, tal, etc. E essa edição tem muito isso. É muito, muito forte essa pegada, né, de você ter essas coisas com tipo e tal, etc. Árabe é muito isso, né? Não tem tantos gatos bons, tem tipo Leões da Savana e tal. Mas ele acaba sendo uma carta legal e, né, é esse tipo de deck que às vezes a gente perde, né? Então, daí a piada do deck de FNM. Vou jogar com deck FNM nessa sexta. Tá ótimo. Aquela coisa, no Brasil a gente tem muito esse sentimento de que não, tem que vir com o mesmo deck sempre. Por quê? Porque é um rolê caro, e aí as pessoas querem um retorno logo e tal, etc. Lá fora é menos. Lá fora esse sentimento é um pouco mais de boa, porque é muito mais barato, então tá mais... tá mais cultural a de, pô, no torneio aqui que vale pouco, eu posso groselhar, eu posso jogar com coisas divertidas e tal. Homunculus Horde, 4 manas 2/2, quando você faz o segundo draw, você faz uma cópia. Falando em groselha, essa carta tem muita cara de groselha, né? Então ele e tal, deu draw com algum efeito, blow. Aí o oponente faz alguma coisa, draw, blow. Aí tocou, blow. Pra mim eles se reproduzem por bipartição. E é o som deles se reproduzir. É tipo flubber. Eu não acho que isso é bom. Demora um tempo pra sair de controle. Eu consigo ver muitas coisas malucas pra isso funcionar. Mas eu não acho isso bom.
Zuashur, Lich Lord, 2 manas 2/2. O Ward é pagar 2 de vida, né? Se quiser dar alvo, né, tem que pagar 2 de vida, o que normalmente não é muito problemático quando a gente fala de matar cartas com recursão. Vira, você pode fazer um zumbi do seu cemitério esse turno. Não tem tantos zumbis bons no T2, porém, 5 anos. Tá. Vai ficar aí um tempinho esperando a sua hora de brilhar. O primeiro zumbi bom, esse negócio sai do controle completamente. Slagstorm é um reprint, né? 3 manas, ou ele dá 3 de dano em cada criatura ou cada jogador. Lembrando, quando ambos os jogadores têm 1 de vida e eu solto o Slagstorm, o que acontece? Um empate. Vamos jogar de novo. Tá? Mas fica esse efeito aí, né? Lembrando que T2 tem Piroclasma, né? Comentaram até ali no chat, pô, fico de cara que Piroclasma não tá jogando tanto, porque o principal deck cresce as criaturas para além de 2. Então, dar 3 de dano é um pouco mais seguro. Daí precisa de 2 spells. Por conta disso. Scavenging Ooze, reprintzão aí também. O BG agradece muito essa carta, não só como rate de cemitério, mas como rate de efeitos que voltam. Então, Cavaleiro do Pavor, Slasher. 2 manas 2/2, paga 1, exila um card no cemitério. Se for uma criatura, você ganha de vida e coloca o marcador. 2 Scavenging Ooze, reprintzão bom, viu? Falar que é um reprint muito bom. É um rate de cemitério muito bom o Ooze, né? E o Ooze, ele consegue fazer um minigame do Ooze. Então, o programa do Ooze. O minigame do Ooze, como é que ele funciona? Você vai trocando recurso, trocando recurso, trocando recurso, trocando recurso, trocando recurso, trocando recurso. E aí você faz o Ooze com um monte de mana. E aí ele começa a comer o deck inteiro do oponente. O cemitério inteiro, no caso. E se for muito recurso, o oponente não tira mais ele tão fácil, ele vira uma criatura enorme e fecha o jogo. Esse é o minigame do Ooze, basicamente. Vai ter a pergunta, né? Ele ou o Guaxinim novo, qual é melhor? Cara, tem decks que vão sofrer mais pela dupla verde do Guaxinim, aí o Ooze ganha. E também tem que ver o quanto que tá sendo relevante para você só exilar. E quanto que você quer ganhar essa vida. Né? Fora que o Ooze, quando você faz o minigame do Ooze, ele fica mais do que 7. Sabe assim, ele fica um monstro. Ele fica com 10. Não é tão raro isso. Então funciona bem. Mas daí tem que ver caso a caso, né? O Guaxinim também tem que acertar um delírio dele, né? Tem matches onde isso é mais difícil, mas é sempre bom ter opções. É sempre bom. Eu tô triste com essa carta. A vida é difícil. Crystal Barricade, 2 manas 0/4. Defensor, você tem resistência à magia. Prevena todo dano que não seja de combate, que seria causado a outras criaturas que você controla. Então, basicamente é assim. Então, amigão, tu tá de burn. Tu não vai dar burn que dá alvo em mim. E burns que derem alvo nas minhas outras criaturas também são prevenidos. Você vai ter que matar isso aqui. A gente tem um projeto de burn, né? E conforme for aparecendo as cartas eu vou falar mais disso. Tem esse projeto no T2, então tem como jogar de burn no T2 a partir de Foundations. É um baita de um hate. Sabe? É um hate que é assim com H maiúsculo. É um baita de um hate. Archmage of Runes, 5 manas 3/6. Estante feitiços custa 1 a menos. Toda vez que faz o estante feitiço, você compra uma carta. Com as devidas proporções, tá? Me lembra um pouco Lier. Com as devidas proporções, tá? Torcedores, calma. No sentido de que é um drop azul, é 5 manas, é uma carta que se desvirar você vai ficar muito na frente. Se você fizer com muita mana, você tem muita vantagem. Então você vai ficar jogando coisas se repondo. Então é uma carta interessante, né? Tanto que pra jogar mais proativo, às vezes ela tem mais cara de mid-range azul do que de control. Mas pode jogar no control também, porque a partir do momento... porque é um falso drop 5, né? Não precisa fazer isso com 5 manas, apesar de que é um 3/6, né? Pode bloquear bem. Mas é uma carta que eu posso querer fazer ela, mais uma mana pra dar um negate, pra me proteger, mais uma mana pra fazer tal coisa, mais uma mana pra fazer tal coisa, e tudo isso vai comprar e aí o jogo vai desandar. Então é uma carta muito interessante de construir jogo em volta.
né? Porque ela não é aquela carta que finaliza o jogo muito bem pro controle, mas é a carta que te coloca tão na frente que vai ficar difícil pro oponente voltar. Então tem um pouco mais esse tipo de plano, assim. Ela é menos... deixa eu pensar. Ela é menos Shark Typhoon e mais Teferão, para fazer uma comparação. Então, sobre o simulacro, eu vou falar já um pouco mais sobre ele, mas sim, eles explicam como é que eles pensam as artes do simulacro. Né? A primeira pra quem não sabe, o simulacro soleiro é uma carta de... Eu vou falar dele agora? Não, vou falar mais tarde. Mas seja, ele é uma carta de invitational, né? Então a primeira arte dele é uma referência ao cara que criou a carta, e depois eles explicam toda vez qual que é a referência. Arena Pirexiana, né? Que por enquanto a Nex é muito melhor, mais 5 anos e tal, etc, etc. Etali. Esse Etali que nunca viu muito jogo no T2, né? Que é quando, o efeito dele é quando ele ataca, que você exila o topo de cada jogador e aí joga aquela spell. Mas é um reprint bom pra Commander. Está aí para fazer amigos. Moosborn Hydra, 3 manas, atropelar. Essa criatura entra com marcador 1/1 nele. Toda vez que o terreno entra, você dobra o número de marcadores dele. Ou seja, ele é um falso drop 3, né? Normalmente, você faz um 3, aí você faz por 4, já dobra e vai protegendo ele. Acho isso bom? Não muito, sinceramente. Mas tá aí. É uma opção. Eu acho que, tipo, Green Stomp, esse tipo de coisa, tem muita opção. Dia do Julgamento, reprint muito bom, 5 anos, cólera de 4 manas, nice, Magic is fun. Time Stop é um reprint, né, que termina o turno, 6 manas termina o turno. Chegou a jogar na época em alguns controls azuis, né, porque daí você tem N-Mets, né, você dá um Time Walk, né, você come o turno, você vai pro turno do oponente no upkeep, Time Stop, volta pra você. Então, quem já jogou de controle sabe que é um sonho de consumo fazer esse tipo de coisa. Então é uma carta que eu imagino jogando. Tipo, porque eu falei, quando ele foi T2, ele jogou muito num control que chama Supreme Blue. Mas, obviamente, isso aí é muito bom com N outros universos, né? Entra também no mundo isso, o próprio Dia do Julgamento. Entra no mundo de Pioneer Horizons, né? São cartas que começam a ficar válidas no Pioneer. Eu não lembro, o Dia do Julgamento não era válido, né? Dia do Julgamento. Time Stop com certeza não, porque eu acho que é Amigal originalmente. M12. Não era válido. Mas tudo bem que tem veredito supremo, né? Time Stop. Mas daí começam a virar cartas Pioneer também, né? Nossa, saiu em 10ª edição isso aqui. É uma carta legal. É uma carta bem legal, sim. Apesar de ser 6 manas, é bem real essa carta jogando, assim. Ela parece muito legal. Porque, por ser instante, tá ligado? É muito bom. Nine Lives Familiar, 3 manas 1/1. Entra em campo com 8 Revival Counters. Quando morre, se tem um Revival Counter, ele fica voltando e tal. Então, quer ficar tentando combar, sacrificando coisas. Que nem aquele exemplo que eu dei, né? Do combo com Bartolomeu e tal. Né, Bartolomeu, o novo Zulaporte, um negócio que volta ali. Dá pra você combar. Cólera é válido? Cara, eu juro que é um formato de veredito supremo, tá ligado? Então, nunca existiu cólera de nenhum outro custo. Cólera foi lançada a última vez em edição regular em 10ª edição, então não era válido no Pioneer. O gato só volta na Endstep.
Sear Slicer Goblin, esse Goblin é legal. 2 manas 2/1, no início da sua end step, se você atacou esse turno, você faz um Goblin, então você faz ele, tipo, você faz mana drop 1, mana ele bate, token, vai pro turno 3, bate com alguma coisa, token, turno 4, blá 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 blá, token, e é isso. Parece bobo, mas isso sai de controle bem fácil, tá ligado? Em múltiplos é bizarra, normalmente, esse tipo de carta. Então fica bem legalzinho, assim. E não precisa jogar num deck de Goblins, tá ligado? E, por exemplo, você pode jogar com isso e Krenko, e você já tem muito Goblin. E Krenko é bizarro, gente. É sério. Krenko é uma carta muito bizarra. Então, tipo, isso sai do controle bem fácil. E não necessariamente jogando num Goblin. Você pode jogar num Mono Red qualquer, Big Red. Aí você joga com Caldeirão, aí o Krenko morre, aí você exila o Krenko, aí todos os seus bichos com marcador têm a habilidade do Krenko, e... mexe que ele encontra. Arqueodruida Élfico, 3 manas, 2/2, outros elfos que você controla tem +1/+1 e adiciona 1 para cada elfo que você controla. Essa carta é a que puxa o bonde de que elfos pode tentar ser um deck interessante, né? Então, vai ter esse cara, em Dominária, você tem um outro Lorde de Elfo, que quando entra criatura, né, quando você faz bicho lá, você paga 1 e compra. Você vai ter Elfo de Lanoir, você vai ter Perfeita Imperiosa. Nem lembro se ela tá aqui no main set ou não. Você vai ter esse elfinho aqui, né? Que faz token quando entra elfo, que é um reprint muito pauper, por sinal. Mas assim, vai ter um monte de coisa. E aí você chega em Genesis Wave, tá ligado? Sendo que, se você tiver qualquer coisa que dê ímpeto, é complexo, né? E tem o bicho BG, né? Que é um outro reprint, né? Que é um comandante bem popular de elfos, que você vira 10 elfos e o oponente perde 10, que é muito bom. Então, assim, de novo, deck de FNM, mais aqui, ó. Latril, 4 manas, 2/3, menos. Toda vez que ele causa danos, faz aquele número de elfos, vira ele, mais 10 elfos, o oponente perde 10 e tal. Então, assim, é alguma coisa. Vai ser bom pra caralho? Não sei. Sinceramente, duvido. Mas vai existir. E eu acho muito bom existirem esses decks de FNM, porque eles são os decks que divertem muita gente na arena, são os decks que muita gente entra no formato e tal. Então, tipo, é um print interessante. Pode não ser... Porque é aquela coisa, né? O mundo não vive só de decks Tier 1. Você tem todo um ecossistema de decks Tier 2, Tier 3 e etc. que diverte muito a galera. A gente já falou de Flash, né? Com a fada lá. Então, Brynborn Control. O jogou muito. Inclusive, tem um projeto de Monoblue nessa edição, né? Então, o Monoblue jogou uma época de T2 bem forte. E... esse carinha tava nesse deck, né? Que você fica jogando só no turno do oponente, fica jogando flash e tal. É uma carta muito, muito boa. Vamos vendo outros destaques. Que a gente já entra nos incomuns, né? Já vai ficando um pouco mais rápido. Resolute Reinforcements, que eu falei, Soldado, Sacrifice, tal, bastante coisa. Aqui a gente tem a carta. Bolt Wave, 1 mana, 3 de dano em cada oponente. Então, a gente tem Bolt Wave. A gente vai ter, quando eu for falar sobre Starter Collection, Bottle Charm, Burst Lightning, G2 Lava Runner. A gente tem muitas cartas para jogar de Burn. Será que vai ser possível jogar de Burn? Tem Light Strike e tal? Cara, provável que seja possível sim, né? Qual que é a vantagem do Burn em cima de um Prowess? O Prowess depende dos bichos estarem na mesa. O Burn não. O Burn consegue ignorar completamente o oponente. No sentido de que, pô, meu oponente tá cheio de remoção, só Burn. E é uma mana 3 de dano. É uma carta que também pode ter um impacto muito grande no Pioneer, que tem Burn bom jogando. E tava faltando, né, mais 1 mana 3 de dano. O deck ficar mais rápido tava ficando importante. Então vai ter um impacto muito real no Pioneer também. Você que gosta de jogar de Burn no Pioneer, você vai poder jogar disso. E abre mais essa janela para os decks vermelhos, né? Então, pô, a gente tinha RG, a gente tinha Boros, isso no Prowess, né? Mono Red Prowess, e agora a gente ganha o Burn também como opção. Então, Bolt Wave é uma carta muito, muito boa. O Dá vai jogar no Modern? Pode jogar no Modern, é mais uma opção de 1 mana 3 de dano. O problema é o Burn jogar.
Mas de resto, a coisa vai. Spectre Sailor, de novo o papo, né, de Mono Blue Flash e tal, Dex Tempo. Pode jogar, inclusive, no Dimir Midrange, né? Tem bem a cara do Dimir. Nighthawk é um reprint muito bom. Porque é bem chato jogar contra Nighthawk. Se você tá com um deck agressivo, seja de burn, porque ele tá ganhando 2 de vida, isso é relevante. Seja no próprio Prowess, né? Que vai ter que bater em cima dele, né? E nessas horas é como se ele tivesse 5 de bunda, né? Porque ele ganha 2 de vida e ele é barra 3. Então, pô, o bichão bateu 8. Você vai tomar 3. Então ele absorve muito dano. Esse sempre foi uma característica muito importante do Nighthawk. E com Death Touch ele absorve e leva alguém de brinde. Então, temos uma carta. Frenzied Goblin, que é um reprint legal também. Essa carta é legal. Geothrow Thing, Rogerinho. Uma mana dá 3 de dano atacante bloqueador e você ganha de vida. Eu lembro que quando saiu isso daqui tinha a dúvida. Pô, isso ou o Spell Smite? E aí tem uma outra pergunta. Quanto você quer exilar essa criatura? Eu não me importo se ela tá sendo exilada. Isso. Provavelmente isso, porque daí você vai estar usando pra ganhar de deck agro. Eu me importo sim. Então, vamos de Smite. Sabe? Aquela coisa, não existe análise de carta de Magic no vazio. No vazio, meu querido, isso aqui é uma imagem numa tela de computador que não faz bosta nenhuma. Agora, quando a gente coloca no contexto que são cartas de Magic, no metagame, em formatos, etc., aí a gente analisa um pouco melhor. Tá? Scatter é uma carta boa. Esse Twin Blade, eu não acho uma carta boa normalmente, mas como Azorius Auras é um deck, então, talvez. Geograph Ghoul é uma boa carta, Reclamation Sage, bom reprint também. O Abrade, é bom que daí são cartas que vão ficar, né, muito tempo. Etherise, é muito chato jogar contra a Etherise, muito chato mesmo. Inclusive, pior é o Etherise que vem de deck agro, cara, porque daí você vai seco, que nem a Mono Blue Tempo. Vou fazer isso com o meu convoco, bateu, a Etherise, volta tudo pra mão. Divine Silence é uma mana da Indestrutível. Se for quicado, você faz em mais alvos. Legal. Not bad, quando São Paulo for embora, a Indestrutível volta a ser relevante. Tipo, 5 anos, etc. Fair Care Refuse. Trocou of Midnight, é uma carta legal. Isso aqui é legal, um Sparring Call. 3 manas, você compra uma carta pra cada criatura com marcador, né? Tipo, bem forte essa mecânica de marcadores. E dá uma base, assim. Marcador é uma coisa que aparece muito em edição T2, então pode não tá bom agora, mas tipo, pô, tem Sparring Call, tem talento, aí sai mais uma cartinha aqui, outra ali. Aí você vai construindo um deck aos poucos. Mas, pô, Immolator já é válido no Pioneer e não joga. É horrível. Meu Deus, gente. Me ajuda a ajudar vocês. Leões da Savana, tá aí, bacana. Isso aqui eu já falei, pra mim é uma das melhores cartas da edição, essa carta fantástica. Esse besourinho também tá nesse projeto de monogreen, RG, etc. Esse bicho cresce bem rápido. Eu lembro que ele jogou um pouquinho uma época dele, ele cresce bem rapidinho. Não é ruim, não. Agente Pride Mate. Toda vez que você ganha vida, coloca marcador. Isso daqui já chegou a ver jogo, sim. Hidetsugu Second Height, né? 4 manas. O oponente tem 10 de vida, dá 10 de dano. Essa carta é engraçada. Firebloom Trick, 3 manas. Faz 2 fadinhas. De novo, 2 fadinhas. Tem sinergia, né? Com coisas de enabler de fada, especialmente o counter. E aí você vira uma criatura que o oponente controla. Eu gostei dessa carta. Eu não acho um absurdo se ela conseguir jogar. Burst Lightning, reprint fantástico, né? Tá nesse projeto, pô, vamos jogar de Burn e tal. Essa carta é muito boa, inclusive, eu acho que é uma das grandes cartas pro Pauper, né? Elementalist Adept, 2 manas, 2/1. Flash Prowess, a carta é muito boa mesmo.
Cara, pro Pauper, assim, pô... É claro, né? Dá pra tentar jogar de R-Dogs e tal com isso, mas... Tentar jogar com isso em qualquer coisa mais tempo é muito boa, tá ligado? Tem flash, tem prowess, então você passa aberto, pune seu oponente, volta interagindo. Quem tripei, bate 3. Tem muitos decks com isso. Eu não sei se eu jogaria com isso no Terror, mas é muito bom. Tipo, é realmente uma carta muito boa, uma carta que você quer pensar em coisas. O Izet é o deck que eu mais penso nisso, mas o Izet não é um deck bom. Sabe, tem cartas que merecem seu lugar ao sol. Essa carta é muito boa. Muito boa. Pro T2, ela é boa, mas eu tô muito mais animado com ela no Pauper, sinceramente. Mas o T2 ela é boa, ela é mago também e tal, e... a gente tem uma base prowess muito boa no T2 que pode tentar jogar com isso, apesar de que essas bases normalmente estão em decks muito focados no vermelho, né, como RG, Mono Red e Boros e tal. Esse bichinho é legal pro Pauper também, 3 manas 3/3, atropelar. Toda vez que outra criatura entra em campo ele ganha +1/+0, então ele e Crisálida é muito bom. A Fog que dá marcador. Uma galera falando disso pro Pauper. Healer Hawk parece que não é tão bom, mas é. Porque ele é muito pra propor esse jogo muito rápido. Saíram várias cartas disso, que você descarrega a mão muito rápido, e aí você tem Cavaleira pra buscar mais coisa e tal. Então você tem. São cartas que podem entrar por Convoke, e o Convoke ficar cada vez mais rápido, ter mais drop 1 e ficar muito mais rápido. Essa carta jogou T2 na época dela, justamente num deck assim. Firebrand, é legal. Isso daqui joga muito mais, a Archer, porque joga em Burn, o macaquinho é a Matelf de Lanoir. Archer já é uma carta mais interessante, né? Mais cara de Burn mesmo. Mas Elite, que nem eu falei, é um bom reprint pro Pauper, e é uma carta que consegue jogar T2 bem. Infestation Sage, boa carta também pro Pauper, uma mana, 1/1. Quando morre, você faz token. Essas cartinhas que morre faz coisinha, mas morre faz coisinha, entra de novo naquele arquétipo de vou jogar de aristocrata, sacrifico pro Bartolomeu, aí uso o Laporte novo, dreno o oponente, aí eu faço 4 manas, volto tudo, aí dreno de novo, porque basicamente isso daqui é 2 de dano no oponente. É uma mana, 2 de dano. Toda vez que você faz essas cartinhas, inclusive vai ter um bicho branco comum, deixa eu ver quando ele aparece, que ele é pra esse tipo de arquétipo também. Esse carinha aqui, ó. 2 manas 2/2. Quando ele entra, você faz um número de coelhos 1/1 igual ao número de Harry Apparent que você controla. Então, tipo, ele entra e ele faz um token. Se ele entra e ele vê o outro, ele faz 2 tokens. Aí você quer encher com isso, sacrifica tudo, volta tudo e mata o oponente. Bombei. Aí tem uns gatos legal, esse aqui, né, que quando entra você compra carta e tal. Como eu falei, dá uma base pra tentar jogar com o deck. Essa carta é legal, Refute. 3 manas, anula uma mágica, compra 1, descarta 1. Não é impressionante, porque por 3 manas eu posso jogar com 3 Steps Ahead, que é uma carta muito boa. Mas ele serve como opção. E, de novo, 5 anos. Às vezes você não tem... o T2 tem muito esses cancel que faz alguma coisa, né? Então, cancel, pra quem não lembra, acho um pouco mais difícil com a carta que tem sempre aí, né? Mas 3 manas anula uma mágica. Daí o T2 sempre tem isso daí. Anula e dá Scry, anula e exila. E aqui anula e você dá loot. Um dos melhores desses cancéis, sinceramente. E aqui eu vou terminar a parte 2, tá? Teremos a parte 3, que eu vou falar de multicoloridas, falar de terrenos, falar de artefatos. E vou também falar 5 cartas que eu gostei muito da edição. Bom, e ainda vai ter o Starter Collection, que eu também vou comentar. É válido no T2 e tem muitos reprints. Então é isso. Tá bom? Até o próximo vídeo.